Stula Upad, nosso corpo físico e nosso corpo duplo etérico. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, você que está aqui conosco, continuando o nosso microcosmo, macrocosmo e a ciência dessa união. Nos vídeos anteriores já falamos sobre o significado das palavras yoga e hatha yoga, situando-as na relação entre microcosmos, nós, e macrocosmos, universo, energia divina. A interação de energias opostas que nos constituem e também falamos das palavras Purusha, nossa natureza divina, Prakriti, nossa natureza material, e Jivatma, a presença de Deus, não só no nosso espírito, mas também em todos os nossos corpos, inclusive o físico. Nesta perspectiva, cada funcionamento do seu corpo é a expressão da ação divina. Neste percurso que fizemos até aqui, nesses 3 vídeos, ficou claro para nós que a nossa constituição humana se organiza além do nosso corpo físico, que somos constituídos de camadas que vão além do nosso corpo biológico. Na grande maioria das vezes, fala-se em 7 corpos, mas existem sabedorias que dizem que, apesar dos 7 serem os principais, não são os únicos. Nosso corpo físico seria a parte visível de um conjunto que o yoga chama Stula Upad, ou a reunião do nosso corpo físico e o nosso corpo duplo etéreo. Nessa ilustração, como nós falamos anteriormente, mostramos essa organização mais comum que nós encontramos dos nossos corpos, dos nossos veículos que nos permitem estar aqui no planeta. Então, aqui na ilustração, a gente tem o nosso corpo biológico, o nosso corpo etérico, que é também o duplo etérico, o nosso corpo emocional, que também é chamado muitas vezes de corpo astral, o nosso corpo mental, corpo causal, intuicional e o átmico. O yoga dá uma organização um pouco diferente para esses corpos. Então nós cairíamos de 7 para 5, não porque eles para o yoga não existam, esses outros 2 aí, mas porque eles são agrupados juntos de outro. Então caímos para 5 corpos. Seria o primeiro, o Annamaya Kosha, que é o nosso corpo físico, corpo de alimentos. Depois nós temos o Pranamaya Kosha, que é exatamente o nosso duplo etérico, o nosso corpo energético. Depois nós temos o Manamaya Kosha, que é o corpo que reúne mente e emoção. Porque para o yoga tradicional, pensamentos e emoções caminham juntos nesta camada aí do ser. Depois nós temos o Vijnanamaya Kosha, que seria o nosso corpo do discernimento, da sabedoria, o nosso corpo mental superior e intuitivo. E depois o Anandamaya Kosha, que seria o nosso corpo da bem-aventurança, o nosso corpo também causal, em algumas ciências conhecido como corpo espiritual. Nesta ilustração, nós vemos uma representação do nosso corpo biológico, Annamaya Kosha, e do nosso corpo etérico, o Pranamaya Kosha. Juntos eles formam um corpo só, o Stula Upad. Considerando que o nosso corpo físico e o nosso corpo etérico seriam todos 2 corpos físicos. No entanto, o que chamamos de corpo físico, nosso corpo biológico, é a parte visível da matéria. E o duplo etérico também físico, porém invisível. Por quê? Nós sabemos que a matéria
pode ter até 7 estados. Nós temos o sólido, o gasoso e o líquido, que é o comum, é a nossa parte visível, mas a matéria também chega em estados que se tornam invisíveis para nós, como o etérico, o superetérico, o subatômico e o atômico. O yoga diz que o nosso corpo material mesmo, biológico, ele contém todos os estados da matéria. Há muita coisa em nós e nos nossos ambientes que são físicas. Tem peso, cor, forma, cheiro, som, mas não são visíveis aos nossos olhos humanos, o que nos leva a tratá-las como imaginação ou delírio, mas que, independente da nossa compreensão ou não, são físicas e reais. Somente estão em condições invisíveis ou imperceptíveis para as nossas capacidades e habilidades. E uma coisa muito importante é que no nosso corpo físico, como mostra a ilustração aqui, nós vamos ter as nossas glândulas e os nossos centros nervosos, que no nosso corpo etérico vão corresponder ao que chamamos de chakras. Annamaya Kosha e Pranayama Kosha, ou corpo biológico e corpo etérico, são objetos diretos do Hatha Yoga. Quando trabalhamos a respiração, os asanas, que são as posturas físicas, e qualquer outro exercício do Hatha Yoga, estamos atuando diretamente na integração entre corpo físico e corpo duplo etérico. É por meio das posturas, os asanas, que desobstruímos os canais e fortalecemos a estrutura física, enquanto que pelos exercícios respiratórios, pranayamas, canalizamos, purificamos e distribuímos a energia vital no duplo etérico. Maravilhoso, não é? Assim, ao cuidar da matéria densa, que é o nosso corpo biológico, refinamos simultaneamente o nosso veículo energético, preparando todo o nosso ser para acessar as camadas mais sutis da consciência. Pois, afinal, o corpo físico é veículo da consciência. E por isso que as atividades do Hatha Yoga vão incidir sobre uma ampliação da consciência. E já finalizando o nosso assunto de hoje, só a título de curiosidade no momento, mais adiante falaremos um pouco mais sobre isso. Até porque estamos aqui falando da relação microcosmo e macrocosmo, gostaria de chamar a atenção para o fato de que, como está aqui nas ilustrações, os chakras, que é esse elo direto das camadas invisíveis do nosso ser com o nosso corpo físico, são apontados em estudos de ciências específicas como relacionados a elementos importantes do nosso universo, como planetas. Então, cada chakra correspondendo a um planeta, também correspondendo a uma cor, correspondendo a uma nota musical, correspondendo a uma determinada frequência e por aí vai. Então, hoje falamos do Stula Upadi, ou a união de dois corpos físicos, um deles bem denso, nosso corpo físico, e o outro bem sutil, o nosso duplo etérico, e que é primeiramente eles, os nossos veículos mais diretamente envolvidos nas práticas de Hatha Yoga. Nos vídeos que virão pela frente, paulatinamente aprofundaremos cada um deles.
Portanto, gostaríamos de propor como um breve e fácil exercício para esta semana que nos sentemos confortavelmente, fechamos os olhos, quando possível, claro, não precisa ser agora, num outro momento, e fazemos 3 respirações profundas. Então, vigorosamente, esfregamos a palma de uma mão na outra por cerca de 15 a 20 segundos, até sentir um aquecimento intenso. Em seguida, afastamos suavemente as mãos a uma distância de uns 4 dedos e começamos a aproximá-las e afastá-las bem devagar, sem que se toquem. Nesse momento, observamos a sensação no espaço invisível entre as mãos. Neste momento, você poderá sentir um calor suave, um leve formigamento, uma resistência de ar, ou como se houvesse um pequeno colchão ou imã entre suas mãos. Essa resistência invisível, mas claramente perceptível ao toque, é a manifestação tátil do seu Pranamaya Kosha, ou o seu duplo etérico, atuando e interagindo para além dos limites do seu corpo denso. Faça esse teste ao longo da semana e perceba a vida sutil vibrando nas suas mãos. Esteja à vontade para expressar dúvidas, comentários, observações. Desejamos que esta breve conversa lhe seja útil e amplie o aproveitamento da sua prática de Hatha Yoga. Paz e luz no seu coração. Até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Namastê.